Olá, beautiful people! Botando aqui a bela face para vocês, dessa vez para falar da lua nova, que acontece no signo de Câncer no dia 17 de julho de 2023, certo? Vou começar aqui já a dividir a tela para vocês, para a gente já tendo ali um entendimento, né, dessa lua nova. Só mudar aqui a minha carinha. Pronto. E é o seguinte, gente, quais são as características gerais do signo de Câncer? Signo de Câncer fala muito dessa coisa da gente, né, se alimentar, se proteger, da gente ter uma visão, né, do passado, da gente trazer essas lembranças do passado, né, para nossa vida. Fala também muito do feminino, da maternidade, de como a gente cuida e protege, tanto a nossa família, a nossa casa, quanto aquelas pessoas que a gente considera como membros da família e que fazem parte do nosso, digamos assim, clã, do nosso núcleo, os nossos chegados, certo? Aquele que a gente fala assim: "É, ó, meu brother", entendeu? "Minha sister, minha mana", entenderam? Então essa alunação vem falando muito dessa coisa da gente, digamos assim, trazer para perto, né, essas pessoas que são os nossos chegados, certo? E aí eu vou começar a falar para vocês quais são os impedimentos, né, as maiores dificuldades dessa alunação, para depois falar das coisas boas, certo? Que aí fica mais fácil da gente ver uma saída. E é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem aqui, tá, é que essa lua nova, ela vem em oposição a Plutão. Isso significa pra gente o seguinte, que pode ser que a gente tenha ali condições, eventos que façam com que a gente, digamos assim, tenha mais medo mesmo de se expor, de sair da nossa casca, a gente fica mais, digamos assim, preocupado, né, em como a gente pode proteger, nutrir, ajudar essas pessoas que a gente considera ali nossos chegados, certo? Isso também pode representar, gente, volta, né, de algumas lembranças que não são tão boas, lembranças que, digamos assim, não nos fazem bem, entendeu? E que nos trazem um sentimento também de insegurança, de medo, né, do que vai acontecer amanhã. Por que isso? Porque o signo de Câncer, ele tem muito dessa preocupação com o, digamos assim, o amanhã. Para no arquétipo, digamos assim, deste signo, né, tem essa coisa do o que existe lá fora. É só a gente lembrar do símbolo do signo, né, que muitas vezes é representado por um caranguejo, e aonde quando esse caranguejo se sente ameaçado, ele volta ali para dentro da toca dele, certo? Até com que esse perigo passe. Então, com essa oposição aqui, certo, a tendência é que sim, a gente tenha ali uma preocupação, um medo maior de se expor, do que vai acontecer, se, digamos assim, eu me expor demais, entendeu? Se eu ficar muito ali, digamos assim, querendo mesmo colocar para fora esse sentimento até, né, que eu tenho, porque a gente está falando de um signo de água, que é um signo de Câncer, e é um signo cardinal, ou seja, a tendência desse signo e que indica para gente durante esse período que a gente
quer mostrar mais da nossa sentimentalidade, das nossas emoções, para aquelas pessoas que são mais próximas a gente, certo? Mas, como eu estava falando, com esse Plutão aqui, dá uma dificultada para a gente, digamos assim, fazer esse movimento de expor os nossos sentimentos, também por um medo de ser até manipulado, de ser, de que isso possa ser usado contra a gente em algum momento das nossas vidas no futuro, certo? Outra dificuldade que a gente tem para essa lunação vai ser uma maior dificuldade da gente viver o tal do eixo nodal, certo? Que o nodo sul, bem aqui, está em Libra, tá? E o nodo norte está aqui em Áries. É assim, gente, é uma maior dificuldade para a gente achar um equilíbrio entre as relações que a gente tem da nossa vontade com a vontade do outro, certo? A tendência aqui é que a gente, né, fique tentando achar ali uma neutralidade, certo? Não querendo se expor muito, tanto por uma insegurança de parecer muito agressivo, quanto de não procurar treta aqui com esse nodo sul em Libra, certo? Mais uma vez, o porquê disso é essa necessidade maior da gente guardar as coisas para a gente, dentro da gente, certo? Então, aqui, como é uma quadratura, é um negócio mais que você não, tipo assim, você não tem tantos enfrentamentos direto. É mais uma coisa como se fosse você com você mesmo, entendeu? Fica ali aquele pensamento de que, ah, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, quais seriam os resultados, coisas desse tipo, certo? Mas agora vamos falar das coisas boas, certo? Que essa alunação traz para gente. Essa lua nova, ela vem num trígono, tá? Com Netuno, que está em Peixes, e isso é uma tendência natural da gente perceber quais são as pessoas, as, as pessoas, os lugares, entendeu? Que a gente quer ajudar, que a gente pode ajudar. É um desejo natural da gente se colocar à disposição do outro, certo? Também favorece aqui o romantismo, o sonho, a fantasia, coisas, né, que são os assuntos de Netuno. A caridade, o voluntariado, tudo isso fica bem favorecido e também aumenta a nossa intuição, a nossa percepção, digamos assim, extrasensorial. Então, a gente, só de um olhar, só de um gesto, a gente consegue, né, perceber se as pessoas ao nosso redor estão precisando da gente ou não, tá? Diferente, gente, da alunação passada, né, onde ficava tudo meio truncado, dessa vez não. Dessa vez, a gente realmente consegue colocar o nosso sentimento para ajudar o outro de uma forma emo mais emotiva, mais sensível, mais romântica até, sem ser aquele romance, digamos assim, mais sexual. Não, é aquela esperança de que as coisas vão dar certo, tá ok?
E também essa lua nova, ela vem fazendo um sextil com Urano em Touro. Aí aquilo que eu falo, né, sextil é aquele aspecto em que pede que a gente saia da nossa casinha, vá conversar com os outros, vá, digamos assim, ter um contato maior com as pessoas. Como, esse Urano aqui está em Touro, mais uma vez eu acredito que sejam ali aqueles assuntos, né, de Touro, dinheiro, beleza, vaidade, de como a gente pode fazer as coisas para que as coisas deem frutos, certo? E é a partir dessas conversas, né, porque é um sextil, em que a gente pode ter os famosos insights que Urano promete para a gente. Também é um sextil em que, com Urano, que fala, né, de rupturas, de quebras, de coisas que acontecem de forma inesperada. Então, é a partir, né, dessas conversas que a gente pode também ter uma percepção maior das coisas com quais a gente precisa romper, né? Quais são os hábitos, as manias que a gente precisa deixar para trás para poder ter uma semente plantada com mais carinho, amor, proteção, e que isso possa, né, de alguma forma nos render uma melhor vivência dessas características do signo de Câncer, certo? Outra coisa aqui que a gente precisa observar é que durante esse período de lunação do signo de Câncer, a gente vem com Mercúrio fazendo uma quadratura com Júpiter em Touro, tá? Isso indica que a gente tem ali, pode ter um exagero na fala, a gente pode ter uma certa hipocrisia, tá? Na hora que a gente junta a nossa fala com as nossas ideias, certo? E é mais ou menos assim, gente. Sabe aquela história do faço o que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? É assim mais ou menos o ditado, né. Então, tipo assim, esse Mercúrio aqui em Leão, ele vem contando ali, né, histórias que realmente cativam, que prendem a atenção, que quer ali todo um aplauso, certo? Mas que de repente pode não refletir, pode não combinar com aquilo que tu realmente pensas a respeito do assunto, certo? Então a gente vai precisar ter um cuidado maior com o que a gente, né, fala, nosso pensamento, a nossa lógica, se realmente está batendo com os nossos, digamos assim, com as nossas ideologias, mesmo as nossas crenças, certo? Outra coisa também que pode ser um pouco mais complicada de ser vivida durante esse período é que Marte vai estar em oposição a Saturno, certo? E isso indica a velha história do freio de mão puxado, ou seja, a gente tem uma certa pressa de querer chegar em algum lugar, de colocar as nossas ações em prática, mas do outro lado a gente tem aqui um Saturno que está retrógrado, pedindo para a gente rever o nosso trabalho, rever os nossos sacrifícios, as nossas, digamos assim, renúncias que a gente precisa fazer para colocar, as nossas ações aqui em prática, certo?
Aqui, gente, também é um pode ser um período em que a gente se preocupe um pouco mais, tá, com, digamos assim, os nossos oponentes, no sentido de que sempre tem um outro lado, sempre tem alguém que pode estar, querendo, né, entrar em confronto por alguma coisa, até mesmo por esses nodos aqui estarem, né, nesse eixo de Áries e Libra, e aí, fica mais ou menos assim, uma coisa meio que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, né, quando a gente for estruturar, organizar as coisas, ser responsável pelos nossos, como eu sempre falo, né, pelos nossos sonhos, pelas nossas fantasias, pela nossa espiritualidade também, para que isso não, digamos assim, fira, cause ali uma ferida ou até mesmo, cortes, né, em assuntos da nossa vida que estão em andamento, porque faltou essa estrutura aqui, né, de Saturno, essa maior organização das coisas, certo? Então, para esse período que vai começar no dia 17, a gente tem ali os nossos momentos de insights maravilhosos, né, a gente vem com uma grande empatia, mas ao mesmo tempo também a gente fica meio que com medo de colocar essa empatia para fora, por medo de ser manipulado, medo de arranjar treta, medo de que, as coisas não estejam bem organizadas. O desafio para essa lua cheia, para essa lua cheia não, para essa lua nova, é exatamente a gente superar esses medos, sair, né, da nossa toca do caranguejo, para descobrir o que é que o mundo lá fora nos oferece. Tá ok, gente? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar aí um like, um comentário, um dislike, enfim, para a gente saber para que caminho eu tô indo, certo? Obrigado, gente, e a gente se vê na lua cheia, tá ok? Tchau, tchau.